Vamos abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo 36. Jeremias 36. Jeremias 36, vamos ler os versículos 23 a 26. Jeremias 36, do 23 ao 26. Diz assim: Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eunatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes, deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, a Seraías, filhos de Azriel, e a Selemias, filhos de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. O que aconteceu aqui? Jeremias escreveu parte do livro de Jeremias. Na verdade, Jeremias estava preso, quem escreveu foi Baruque. Baruque era o secretário de Jeremias. Jeremias ditou as palavras do Senhor, Baruque escreveu boa parte do livro de Jeremias no rolo, e Jeremias mandou Baruque entregar aquele rolo ao rei, na esperança de que o rei fosse ler a palavra do Senhor, que aquilo fosse transformar o coração do rei. Mas aí o texto diz que o rei não se atemorizou, o rei não ligou. Ele pegou o rolo da palavra de Deus, onde estava escrita as palavras de Jeremias, de Deus através de Jeremias, rasgou o rolo e foi lançando pedaço por pedaço no braseiro. Esse é o tipo de coisa, isso não aconteceu só aqui com Jeremias, isso aconteceu, muitas vezes ao longo da história. Isso mostra muita coisa, do ponto de vista espiritual tem muita coisa aqui, certo? A insensibilidade do ímpio em relação à palavra de Deus, certo? É uma exortação para que a gente não faça o mesmo. Mas do ponto de vista técnico, que é o nosso interesse mais de perto nesse curso, a gente está nesse curso de exegese, de interpretação bíblica aqui, do ponto de vista técnico, esse texto ilustra uma coisa que aconteceu muitas vezes ao longo da história, e que é o tema da nossa aula de hoje, que é a crítica textual, certo? Então, a aula de hoje é sobre crítica textual. Hoje não teve trabalho de casa, e nem vai ter. Na próxima aula eu vou passar o trabalho de casa. Mas hoje a gente vai falar sobre crítica textual. Só lembrando então, essa figura aí, o que é isso? São as ferramentas da exegese. A gente viu que interpretação bíblica, estou falando isso toda vez, é um processo parecido com o processo de um detetive que vai reunindo pistas na cena do crime para montar um caso. É assim que a gente interpreta a Bíblia. A gente tem um texto bíblico, a gente vai usar uma série de ferramentas para conseguir saber o que esse texto bíblico quer dizer, tá certo? A gente vai usar então uma série de ferramentas para tentar saber o que esse texto bíblico quer dizer. E à medida que a gente aplica todas essas ferramentas, a gente vai tendo uma ideia melhor do que cada parte do texto quer dizer. Então essas aí são as ferramentas que a gente vai ver nesse curso. Então nós já vimos a avaliação de traduções, certo? Na aula passada, já viu. Hoje a gente vai falar sobre crítica textual. E aí a gente vai fechar o primeiro gomo lá de ferramentas. Depois tem outras ferramentas. Semana que vem vamos falar sobre análise histórica, como que a gente faz análise histórica de texto bíblico. Depois a gente vai falar sobre análise literária. A gente vai ficar várias aulas em análise literária, porque é bem grande. Depois a gente vai falar sobre as demais ferramentas. Então essas são as ferramentas da exegese. Por que eu botei esse slide aí? Para a gente ver aonde que a crítica textual se encaixa no processo da exegese. No processo da exegese a gente analisa basicamente 3 coisas: o contexto e a forma,
os termos e a estrutura, os temas e as relações. São as 3 coisas que a gente analisa. Só que para a gente começar o trabalho exegético, a gente precisa de um texto. E a determinação do texto e da tradução são as 2 primeiras ferramentas da exegese. A avaliação de traduções, que a gente viu semana passada, e a crítica textual, que a gente vai ver agora. Certo? É assim que a crítica textual se encaixa na exegese. Esse texto aí, o que a gente está dizendo aí é o seguinte: a gente sabe que a Bíblia não foi escrita, ninguém aqui né, a criancinha na escola dominical acha que Deus revelou a Bíblia toda de uma vez e tudo, mas a gente sabe que não foi assim. A Bíblia levou muito tempo para ser escrita, muitas pessoas diferentes escreveram, mais de 40 pessoas diferentes escreveram, cada uma escreveu um pedaço da Bíblia, alguns escreveram mais, outros escreveram menos, certo? Quem escreveu mais a Bíblia foi Moisés e Lucas. Em termos de número de palavras, eu contei. Em número de palavras, quem escreveu mais... Eu fiz um programa de computador para contar. Mas em termos de palavras, quem escreveu mais foi Moisés e Lucas. Lucas só escreveu 2 livros, mas são 2 livros muito grandes em grego. Moisés e Lucas, e Paulo logo depois, Davi. Esses são os maiores escritores da Bíblia. Mas tem muitos outros, né? Foram mais de 40 pessoas e levou muito tempo, certo? Moisés começou a escrever o Gênesis no ano 1500 antes de Cristo, mais ou menos. João só terminou de escrever o último livro pouco antes do ano 100 depois de Cristo. A gente tem ano 70, né? Depois de Cristo. Então a gente tem 1600 anos aí. Então o processo foi muito longo, muito aos poucos. E ele levou muito tempo. E veja, a diferença do tempo de Moisés para João. Moisés é o primeiro que escreveu a Bíblia, João que escreveu a última coisa da Bíblia, né, que a gente tem como a Bíblia. Foi 1600 anos. A diferença de João para a gente é quase 2000. Então a gente está mais longe de João do que João estava de Moisés, certo? Então a Bíblia levou muito tempo para ser escrita e levou muito tempo para transmitir isso até a gente. E por causa de tudo isso, os arqueólogos estão trabalhando nisso até hoje, mas é muito pouco provável que a gente vá conseguir achar o livro que tem a letra que foi escrito pela mão de Moisés, ou de João, ou de Lucas, ou de Jeremias, ou de Paulo. É muito pouco provável que aquele livro esteja aí em algum lugar. Ele já se desfez. Por quê? Como que é o processo? E essa aí é uma figura importante em crítica textual. É óbvio, espero que seja óbvio, que isso aí é só uma ilustração. Não estou dizendo que foi assim com texto algum, isso é só para ilustrar, para a gente entender. Então o que eu tenho aqui nesse canto aqui? O que eu tenho aqui nesse canto é o que a gente chama, essa é uma palavra-chave aqui no estudo da crítica textual, é o autógrafo. Autógrafo não tem nada a ver com o autógrafo do jogador de futebol. Autógrafo quer dizer o texto que Moisés escreveu com a mão dele. O texto original. O texto que João, Jeremias, Paulo, Lucas escreveram com a mão deles. Esse é o autógrafo. No caso de Jeremias, ele ditou para Baruque. No caso de Pedro, ele ditou para Silas. Mas, enfim, o texto original. O primeiro. Como que foi o processo de transmissão desse texto para a gente hoje? Hoje a gente tem imprensa, certo? O indivíduo edita no computador e imprime quantas vezes ele quiser. Mas antes de ser inventada a imprensa, lá em 1400 e pouco, 1500 e pouco, né, Gutenberg inventou a imprensa, antes disso, as cópias eram feitas à mão. Então, quando, por exemplo, João escreveu um texto, João escreveu o autógrafo, né, esse texto que a gente chama de autógrafo, por exemplo, o Evangelho de João, o Apocalipse, a Carta de João, logo as igrejas perceberam que aquilo era uma coisa importante, aquilo era a palavra de Deus. Então, era do interesse das pessoas fazerem cópias daquele autógrafo, certo? No caso do Apocalipse, tem essa ordem no próprio livro do Apocalipse. Faz 7 cópias desse livro e envia para as 7 igrejas da Ásia Menor. No caso do livro do Apocalipse tem a ordem de fazer a cópia, mas nos outros, mesmo que não tenha a ordem para fazer a cópia, eles faziam mesmo assim porque eles sabiam da importância daquele texto que João, Paulo, Pedro, Moisés tinha escrito. É difícil você preservar
o texto original naquela. Até por uma questão de preservar, tem essa questão também. Porque, por exemplo, João diz, se não me engano é 2 João, o penúltimo versículo do livro de 2 João, ele diz assim: eu tenho muita coisa que dizer para vocês, mas eu não quero escrever com papiro e tinta. Ele diz que ele está escrevendo em um papiro, em um pedaço de papiro. E a gente sabe como o papiro funciona, certo? Papiro não é papel. Papiro é a folha mesmo, imprensada. E aquilo quebra. O papel você dobra, enrola, o papiro não. Se você tentar dobrar, ele quebra onde você dobrou. Então, o papiro é uma coisa muito frágil. Então, até para preservar o papiro, né? Porque eles sabiam que aquilo ia estragar, então eles pegavam um outro e escreviam. E qual o melhor lugar para preservar papiro ou pergaminho? É um lugar seco, certo? Então não é à toa que os textos mais antigos que a gente tem foram encontrados no deserto da Judéia ou no Egito. Esses são no deserto. Por quê? Porque lá é onde tinha o maior número de textos originais? Não, porque lá é seco, é um deserto. É o melhor lugar que preserva o papiro. Quanto mais seco o ambiente, melhor. Então é lá que está preservado. E não apenas isso, tem textos bíblicos que não foram escritos nem em papiro nem em pergaminho, foram escritos em pedra. O texto diz, tem um texto de Josué que diz isso, que foi escrito na pedra. Não dá para pegar aquela pedra e levar para onde está o tabernáculo para guardar aquele texto. Então alguém teve que olhar o que estava na pedra e copiar em um pedaço de couro. Então, textos bíblicos foram escritos em papiro, pergaminho, pedra, ostraca. O que é ostraca? Ostraca é um caco de vaso. Você fez um vaso, você usava ele para botar flor, o vaso quebrou, sobrou aqueles pedacinhos, aqueles cacos. Eles escreviam no caco. Então, é assim que o texto bíblico foi escrito há 2000 anos atrás. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Então, para preservar, para conseguir transmitir isso para várias pessoas, o que eles faziam com o autógrafo? Eles faziam cópias. E essas cópias eram levadas para lugares diferentes. Digamos que fosse aqui, essa cópia vai para uma igreja que está no Egito, essa outra cópia vai para uma outra igreja que está na Ásia Menor, essa outra cópia vai para uma outra igreja que está em Roma, por exemplo. Certo? Então, fizeram cópias, essas cópias foram para lugares diferentes. Lá nesses lugares diferentes, eles tiveram que continuar fazendo cópias, à mão, porque tinha mais gente interessada, eles abriam mais congregações, eles faziam outras cópias. E essas cópias faziam outras cópias, faziam outras cópias, faziam outras cópias, até que a cópia chegou na gente. O que eu estou ilustrando aqui, essas cópias que estão em preto, são as que foram preservadas, por exemplo. Então o arqueólogo hoje, ele procurando, ele achou essas que estão em preto. E as outras? As outras a gente simplesmente não tem. As outras, o papiro quebrou. Uma coisa que é muito comum no Oriente Médio, até hoje, quem acha as coisas, às vezes, não são arqueólogos. Às vezes é um cara que estava lá e ele achou um monte de papel numa caverna. Ele não tem a menor noção da importância daquilo. O que ele faz? Ele usa aquilo para embrulhar pão. Verdade! É verdade, ele usa aquilo. Ele vende aquilo. Aí quando os beduínos, por exemplo, quando eles acharam os manuscritos do Mar Morto... não foi os últimos, mas foi um dos mais recentes a ser achados. Os arqueólogos começaram a comprar aquilo para botar nos museus do mundo, que perceberam que aquilo era valioso. O que os beduínos fizeram? Eles viram que os arqueólogos compravam pelo número. Então eles pegavam aquele texto bíblico, rasgavam em 4, porque aí eles vendiam por 4 vezes o mesmo preço. É absurdo pensar isso, né? Tem a história do Tischendorf. Tischendorf foi um dos pais da crítica textual, um dos arqueólogos famosos aí na área de crítica textual. Ele foi no mosteiro, lá no Sinai, se não me engano, no deserto do Sinai tinha um mosteiro. E aí o Tischendorf estava andando lá no mosteiro, aí ele olhou, se deparou com a lata de lixo. Quando ele olhou na lata de lixo, o que estava lá escrito era um texto grego, um dos textos gregos mais antigos do Novo Testamento. Estava lá na lata de lixo, ele olhou, isso aqui é o Novo Testamento, por que vocês estão jogando isso fora? Porque os monges já não sabiam mais para que servia, o que estava escrito ali, eles não tinham a menor ideia. Aí o cara resgatou da lata de lixo, isso agora está no museu lá, ele resgatou. Então é assim, porque as pessoas não deram valor, não sabiam o que era.
essas cópias foram se perdendo. Quebrou, jogou fora, queimou, enfim. Para montar a Bíblia foi difícil. Mas aí o que a gente tem? A gente tem cópias muito antigas dos textos bíblicos. E são essas que estão aqui ilustradas, são uma ilustração, né? Em preto, tá? Então, o que é o processo da crítica textual? Aí tem um exemplo, essa aí é a mais antiga cópia completa dos 10 mandamentos. A gente tem cópias mais antigas que essa, existem, já foram encontradas pelos arqueólogos, mas não está completa, não tem os 10 mandamentos inteiros, está faltando um pedaço. Essa é a cópia mais antiga completa dos 10 mandamentos. E só se preservou porque isso aqui é bronze, foi escrito no bronze. Dá para ver aqui pela mão do indivíduo, né? O tamanho, tem uma noção do tamanho. E dá para ver também como que era escrito, tá vendo? Ele escreveu uma coluna aqui, da direita para a esquerda. Depois ele escreveu uma coluna aqui, depois aqui, depois aqui. Quando chegou aqui, ó, já está quebrado. Você já perdeu. Não estava em pedra, não, os 10 mandamentos? Teve em pedra, foi escrito em pedra. A gente só não tem a menor ideia de onde esteja essa pedra, provavelmente já se desfez. Erosão. Esse aí é o chamado Papiro de Nash. É o segundo manuscrito mais antigo do Antigo Testamento. Também contém os 10 mandamentos. Tá? Então daí dá para ver o estado. É um papiro isso, dá para ver que está tudo quebrado e os arqueólogos têm que reconstruir e tentar entender o que está escrito. Esse aí é o manuscrito mais antigo do Novo Testamento. É o mais antigo. O que está escrito aí? Isso aqui é a frente e o verso do manuscrito. Tá? Na frente tem um pedaço de João 18, 31 a 33. No verso tem um pedaço de João 18, 37 a 38. Só sobrou esse pedacinho aí. Isso aqui é o mesmo, tá? É a frente, é a foto da frente do verso manuscrito. E esse é tão antigo, ele é do ano 96 depois de Cristo. Foi datado. Quando o indivíduo fez essa cópia, João estava vivo. João que escreveu esse evangelho, isso é uma cópia do evangelho de João. Quando o indivíduo fez essa cópia, João estava vivo, o apóstolo João estava vivo. Provavelmente não é a letra de João, porque a gente sabe que João escreveu o evangelho de João antes do ano 70, então no ano 60 e pouco, então esse não deve ser o texto de João, isso já é uma cópia. Mas quando ele fez essa cópia, João estava vivo. Então a gente tem um texto muito antigo. Só para nível de comparação, o Corão, o livro dos muçulmanos, ele foi escrito muito depois da Bíblia, no ano 600 e pouco depois de Cristo, sei lá. O texto mais antigo do Corão não é o texto original. Esse que foi escrito 600 e pouco depois de Cristo, eles não têm. O Evangelho de João foi escrito no ano 70, antes do ano 70. No ano 96 a gente tem um documento que comprova que ele foi escrito. Olha a diferença de tempo. Era muito mais fácil para eles preservar do que para gente. E, no entanto, esse texto foi muito mais bem preservado. O número de cópias da Bíblia, do Novo Testamento, era muito grande. Certo? É por isso que a gente tem preservado aí. Esse é o papiro Highlands. É uma relíquia, é muito... Mas essas cópias foram feitas em papiro também? Muitas em papiro, as primeiras em papiro, depois em pergaminho. A partir do século 2 ou 3, eles começaram a fazer uma coisa chamada códex. O que é um códex? Antes, quando eles faziam cópia em pergaminho, era um rolo, igual esse aqui. Isso aqui era... Esse aqui é de bronze, mas é mais ou menos nesse formato, de rolo, você enrolava. Lá para o século 2 ou 3 depois de Cristo, eles tiveram uma ideia. Em vez de pegar um rolo e enrolar, vamos cortar esses pedaços aqui e costurar esses pedaços, num formato assim, ó. E eles cortavam os pedaços de pergaminho e costuravam no canto de cá, e esse formato é o códex, que é o formato que a gente tem até hoje no livro. Eles inventaram isso lá para o século 2 ou 3. Então no século 2 ou 3 você começa a ter as cópias eram feitas em códex. E o códex é muito melhor do que o rolo, porque o rolo acontece isso aqui, ó. A parte que está no miolo do rolo fica mais bem preservada, a parte que está na beirada fica mais craquelada. O códex não, porque aí você faz uma capa e você mantém ele mais intacto. Então os textos melhores que a gente tem do Novo Testamento são códices, plural de códex. Então as cartas de Paulo são preservadas? Não, todos os textos bíblicos a gente está preservado, a cópia da cópia deles. Acredito que a segunda carta de Paulo não teve, quer dizer, teve e não teve.
Ai, que lindo, pode. Tipo, como se ele tivesse escrito 3 cartas. Foi no Coríntios, se não me engano, mas essa coisa se perdeu muito bom. Um comentário que eu já ouvi. Ele teria escrito 3 cartas aos Coríntios. Tem a carta aos Coríntios que não foi preservada, a carta à Odisseia, a gente não tem nenhuma cópia, quer dizer... Ai, que lindo. Desculpa, só para concluir aqui, tem isso, né? Porque alguns textos bíblicos, a própria igreja primitiva nem chamaria isso de texto bíblico. São coisas que Paulo escreveu que a própria igreja primitiva não conseguiu preservar. A gente já vai ver a nossa doutrina da inspiração, mas o que isso quer dizer é que provavelmente esses textos não eram interessantes do ponto de vista da inspiração mesmo. A carta de Laodiceia, o que quer que seja isso, algumas pessoas acham que é a carta de Éfeso, a igreja de Éfeso, que foi renomeada depois. Essa carta do meio de Coríntios, né? Porque 1 Coríntios Paulo fala uma coisa, a que a gente chama de 2 Coríntios, Paulo fala sobre uma carta que não é 1 Coríntios. Então ele deve ter escrito uma outra carta aí no meio, provavelmente você está falando. 2 Coríntios provavelmente é a 3ª ou 4ª carta aos Coríntios. Mas não foi nível pessoal, não foi inspirado. Pode ter sido um nível pessoal, porque eles escreviam coisas pessoais e isso não foi preservado. O fato de que a igreja preservou os livros que preservou, isso é parte da nossa doutrina da inspiração. A gente vai falar disso daqui a pouco. Por exemplo, quando você faz cópia, como é que fica esse processo de fidelidade da... É isso que a gente vai falar. E principalmente numa cópia feita à mão, é muito difícil você garantir que ela vai ficar igual ao original. Eu digo esse termo de quem reproduz isso, que influência tem a cultura da pessoa que está reproduzindo. Você escreve um tipo de vocabulário, entendeu? Quer ver se usa uma palavra, ele diz que aquele cara é o mesmo sentido, a palavra, só que usa outra palavra. E a terceira pessoa que vai entender já pode ter um outro tipo de entendimento, entendeu? Você tem sentidos mesmo, mas a mesma pessoa que vai copiar usa uma palavra que ela acha que é melhor para aquilo. Não, isso acontece. Isso aconteceu, na verdade, isso que você está descrevendo é bem parecido com uma coisa que aconteceu muito no Novo Testamento. Porque o texto original do Novo Testamento, eu falei isso semana passada, né? Há alguns textos bíblicos, eles foram escritos num grego chamado grego koiné, que é o grego popular, é o grego do povão. Então, e o que acontecia é que alguns copistas falavam grego clássico. Então eles tentavam corrigir o grego de João. Ele lia uma coisa em João que estava num outro dialeto do grego que para ele estava gramaticalmente errado. E ele tentava corrigir, acontecia esse tipo de coisa. Como é que a gente sabe então qual é o original? A principal ferramenta que a gente tem para saber o original, eu acho que está ilustrada nessa figura aqui. Presta atenção. Se essas cópias, digamos que essa aqui foi a cópia que foi para o Egito, essa aqui foi para Roma, essa aqui foi para a Ásia Menor. Um exemplo, só para ilustrar. Essas outras 3 cópias aqui, que são cópias dessa, se esse cara cometer um erro, esse erro vai estar refletido nessas 3 cópias. E não vai estar nessa aqui, porque essa cópia aqui não tem nada a ver com essa. Aquele erro não vai estar aqui. Mas aqui vai ter um outro erro que foi esse cara que cometeu. E aqui vai ter um outro erro que vai ser esse cara que cometeu. Hoje a gente tem essa cópia, essa e essa, que são de 3 famílias, vamos chamar de famílias diferentes. Pela comparação, o fato é que quando você copia um texto grande, é muito provável que você vai cometer muitos erros. Mas é muito pouco provável que 2 pessoas copiando o mesmo texto vão cometer o mesmo erro no mesmo lugar. Esse é o ponto. Então, onde esse cara aqui errou, esse aqui não errou, provavelmente, porque o texto é muito grande. É igual qualquer professor que já corrigiu prova de aluno, sabe disso. Quando 2 alunos acertam na mesma coisa, você tem certeza, eles estudaram e acertaram. Quando 2 alunos erram do mesmo jeito, o que isso te diz para você? A gente tem alguns professores aqui, o que isso te diz? Eles erram com as mesmas palavras, do mesmo jeito, colou. E a gente sabe então quem colou de quem.
não é difícil saber quem é a cópia de quem. Em geral, né? Nos detalhes, às vezes, é um pouco mais complicado que isso, mas eu estou tentando simplificar. Mas, em geral, não é difícil saber quem é a cópia de quem. Então, a gente sabe, mais ou menos, as famílias. Eu falei aqui, Egito, Ásia Menor e Roma, não foi à toa. Essas são as famílias principais de textos do Novo Testamento. A gente tem a família alexandrina, que é do Egito, a família bizantina, que é da Ásia Menor, de Antioquia, e a família ocidental, que é de Roma. E como é que eu sei que tem essas famílias? Porque o indivíduo comparou, e aonde eles concordam no erro, tá na cara que aquilo ali um é a cópia do outro. Tá certo? E o fato é que onde um erra, o outro provavelmente não errou. Então, pela comparação das cópias que a gente tem razoável certeza de qual era o texto original. Não é difícil. Porque o texto é muito grande, a probabilidade de errarem no mesmo lugar é muito baixa. Mas tem muita divergência de sentido, onde há divergência? Esse é um outro ponto importante. Aonde há divergência, a divergência de sentido não muda muita coisa. Por exemplo, uma divergência que é muito comum, principalmente nas cartas de Paulo, tipo Romanos, assim, é que um manuscrito diz assim, Cristo Jesus, o outro manuscrito diz Jesus Cristo. Certo? Então, é claro que o cara que estuda crítica textual, que faz doutorado disso, tem gente que faz doutorado em crítica textual, graças a Deus tem gente estudando isso, crítica textual até hoje. O cara faz o doutorado dele em Cristo Jesus e Romanos 5, não sei o quê. É a tese de doutorado dele. Ele pegou os manuscritos, ele comparou e ele chegou à conclusão de que era isso e não aquilo. Mas não muda, o sentido é basicamente o mesmo. Nenhuma doutrina é afetada por isso. Tiago, estava pensando, muitos dos textos que foram perdidos, você falou que usou até para embrulhar pau. Não teria sido... Embrulhar pão é só uma ilustração, não sei se algo foi realmente para embrulhar pão, mas para embrulhar coisas. Não, até para acender fogo. Sei lá, possivelmente. Não teria sido que, talvez, pela ignorância do povo, que nem todo mundo tinha cultura. Pela ignorância, o troço está escrito em um grego, eu não sei o que está escrito ali, eu não falo grego, então aquilo é só um papel velho para mim. Exato. Com certeza. Não teria sido por isso. E agora, essas três distinções que você falou aí, há certeza que foram escritos no mesmo idioma? Não, o idioma a gente tem certeza. Que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e que o Novo Testamento foi escrito em grego. O idioma a gente tem certeza. Esses foram enviados para o Egito, para... Ah, não. Algumas cópias... Boa pergunta. No caso do Novo Testamento, isso não acontece muito, porque o grego foi falado por muito tempo. Então, desde a época que os apóstolos escreveram, 400 anos depois ainda tinha gente que falava grego assim, natural. Até hoje tem gente que fala grego. E o Império Grego era muito grande. Então, no caso do Novo Testamento não, mas no caso do Antigo Testamento, isso que o Diácono está reparando é importante. Porque o que acontece? No Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas o hebraico era falado numa região muito pequena do mundo. Então, várias dessas cópias que a gente tem são cópias de traduções do texto. A gente tem cópias do hebraico, isso aqui é hebraico. Isso aqui, né, os manuscritos do Mar Morto é hebraico mesmo. Mas a gente, além dessas cópias em hebraico, a gente também tem cópias em aramaico, em grego, em latim, traduções disso. E essas cópias em aramaico, grego, latim também são úteis. Porque esse hebraico aqui, se você reparar, você não vai reparar que ninguém aqui é obrigado a saber hebraico, mas se... Agora eu dei mole. O que acontece no hebraico é que essas letras são só consoantes. As vogais não estão aqui. As vogais em hebraico foram inventadas muito depois desse papiro ter sido escrito e elas são pontinhos e tracinhos que a gente bota embaixo ou em cima da letra. O texto hebraico é só consoante, basicamente só consoante. E às vezes, com as mesmas consoantes, pode ser uma palavra ou outra. Aí entra a importância das versões. Porque eu tenho traduções gregas do Antigo Testamento que são de antes de Cristo. Eu tenho esse manuscrito. Então eu posso, com essa tradução grega, saber que era essa palavra e não aquela. Então as versões são muito importantes para colorir o texto hebraico. Entende? Colorir eu estou usando aqui, né, como uma fotografia.
O texto hebraico, ele te dá os limites certinho, mas a tradução é que vai te dar o entendimento melhor. Então essas traduções antigas são muito importantes para a crítica textual do Antigo Testamento. Para a crítica textual do Novo, a gente tem traduções antigas, para o latim principalmente, para o aramaico, mas no estudo de crítica textual do Novo Testamento, essas traduções tendem a ser menos relevantes, menos importantes. Não que não sejam, são importantes e relevantes, mas são menos do que no estudo de crítica textual do Antigo. Por causa dessas cópias, eu já vi gente... sempre tem uma polêmica, né? Então a Bíblia não é inerrante, pode ter erros, foi copiado. Isso, a gente vai falar isso. Inclusive, eu vi até pastor presbiteriano, que eu conheci nas redes sociais, falou assim, ele falou, para mim o que é inspirado da Bíblia é o autógrafo. Mas para mim também. Isso é fato. Mas cadê os autógrafos? Não tem mais autógrafo, não. Tem a cópia da cópia da cópia. Então, isso aí... Mas isso é irrelevante. O problema é esse. A questão é essa. A gente vai chegar nesse ponto. Pera aí, a gente vai chegar lá. Então, primeira coisa aí. É muito difícil garantir que uma cópia feita à mão de um documento grande seja isenta de erros. Então, falhas na hora de copiar, na hora de ler, na hora de escutar, na hora de lembrar e diversas outras questões ocasionaram o que a gente chama de o problema da crítica textual. Qual é o problema da crítica textual? Apesar de a maior parte dos manuscritos concordar na maior parte do texto, eles discordam entre si em numerosos textos. Por quê? Por causa daqueles erros que eu ilustrei. Essas diferenças na forma textual são o que a gente chama de variantes. Tá? Então, uma variante é quando eu tenho duas leituras para o mesmo texto. Um manuscrito eu posso ler de um jeito, não sei o que, Cristo Jesus, não sei o que, e o outro eu leio, não sei o que, Jesus Cristo, não sei o que lá. Certo? Tem duas variantes. Esse Cristo Jesus ou Jesus Cristo é uma variante. Aí vem isso aqui que é importante. Como Deus não prometeu em lugar nenhum uma transmissão do texto que seja inerrante, a gente acredita na inspiração inerrante. Mas a transmissão não precisa ser inerrante. E de fato não foi. E Deus não prometeu em lugar nenhum. Então tudo bem. É necessário afirmar que apenas o texto autográfico, só o autógrafo, só o original, foi inspirado. E manter a necessidade da crítica textual como um meio de detectar quaisquer deslizes que possam ter aparecido no texto ao longo da sua transmissão. A gente precisa dessa ferramenta da crítica textual para detectar esses deslizes. Não são deslizes no texto bíblico, veja, são deslizes nas cópias. O erro não está no texto bíblico, o erro está na cópia do texto. A questão toda é a seguinte, e é isso que... Eu estou dando toda essa aula de crítica textual não porque os irmãos vão aprender a fazer crítica textual, mas para os irmãos terem essas informações. E esse slide é a informação importante. Porque quem fala isso, muitas vezes, mas teve muita cópia e eu não sei qual é o original. Quem fala isso, quando alguém fala isso, para mim, eu imediatamente penso, essa pessoa é ignorante. Porque quem estudou crítica textual mesmo, se você lê os artigos dos caras que fizeram doutorado em crítica textual, eles não pensam isso. Porque o veredito da crítica textual é que os textos hebraicos do Antigo Testamento e grego do Novo parecem ter sido incrivelmente bem preservados. De modo que a gente pode afirmar com certeza que qual é o texto original. Eu sei qual é o texto que João escreveu, que Paulo escreveu. Por quê? Porque eu tenho toda uma ciência para me dizer isso. Eu tenho toda uma lógica para comparar esses manuscritos, a crítica textual. E se alguém tiver curioso, lá no meu livro eu explico lá qual é a lógica. Você faz umas tabelinhas, você consulta edições críticas, enfim. Tem toda uma lógica. No livro a gente explica qual é a lógica. Porque para você... E isso é uma ciência. A vida não vai fazer de qualquer maneira também. Ninguém compara de qualquer maneira. E isso é uma ciência muito bem comprovada por fatos científicos e tudo. E o fato é, o cara que estuda crítica textual mesmo, de verdade, sério, não fala uma coisa dessa. Porque ele sabe que pela ciência você consegue ter uma certeza razoável de qual era o texto original. Existe esse estudo da crítica textual em graduações, né, elevadas, porque mantém a fidelidade do texto bíblico. E se assim fosse diferente, isso já teria vindo à tona, né? Isso, já teria mostrado aí. O que mais a sociedade quer é dizer,
Exato. E muitos desses que fazem doutorado em crítica textual bíblica são ímpios. Eles não são crentes. Eles não têm interesse nenhum em acreditar na inspiração. Mas mesmo assim, quando eles veem, não tem como. Quer dizer, porque ainda que alguém tivesse uma intenção ruim na coisa, mas é um método. Até o livro, né? E a Bíblia tinha razão. Não sei se vocês já leram. Então, o veredito da crítica textual acaba sendo que a gente está justificado em afirmar aquilo que a Confissão de Fé de Westminster diz, né? Que houve uma providência singular de Deus nesse assunto, na transmissão das cópias, na preservação das cópias. E em declarar que a autoridade das Escrituras de modo algum é posta em risco pelo fato de as cópias que possuímos não serem inteiramente livres de erro. Mas a cópia que você tem não é livre de erro. A pessoa que fala isso, eu imediatamente ouço. Ele não sabe o que é crítica textual, ele não entendeu. Porque quando você entende, quando as pessoas que realmente estudam esse tema não falam esse tipo de coisa, porque ele sabe que não é assim. Eu queria falar. A gente vê essa coisa assim grandiosa de Deus na preservação da palavra dele, porque a palavra primeiro é a palavra dele, que ele queria que chegasse até nós, né? E até o último homem que você, né? E aí a gente vê a beleza disso, né? De que, como, assim, se Deus quisesse realmente preservar, ele teria preservado o original. Isso. Deus tem esse poder, ele poderia, né, fazer isso, né? Mas ele quis realmente que as coisas fossem assim. Né? Normalmente Deus não faz as coisas desse jeito. Nada é por acaso, né? Porque, veja, Deus poderia nunca ter escrito a Bíblia. Ele poderia aparecer para cada ser humano no dia que nasce e dizer, olha, eu sou seu Deus, eu estou aqui. Mas ele não faz isso. Deus escolhe sempre trabalhar desse jeito, de um jeito mais natural. Mas Deus é assim, ele escolhe trabalhar desse jeito. E foi a partir daí que a doutrina da inerrância? Não, a doutrina da inerrância... A doutrina da inerrância, os pais da igreja já falavam de inerrância das escrituras. Ela é uma doutrina teológica que você percebe pela leitura da Bíblia. Ela é desconectada do desenvolvimento da ciência da crítica textual. Apesar que a ciência da crítica textual é muito, muito antiga. Os pais da igreja já comparavam manuscritos. Jerônimo, viveu no século 4, se não me engano, ou 5, ele já falava que na época dele tinha manuscritos diferentes do Antigo Testamento. E ele fez um trabalho muito bom de crítica textual lá no século 4, 5 depois de Cristo. Então a crítica textual é uma coisa muito, muito antiga, não é de agora. Não foi agora que as pessoas começaram a estudar isso. Estão estudando isso há muito tempo. Porque existe interesse nisso. Tá? Então tá claro isso? Então, na verdade, assim, eu tô dando tudo isso para os irmãos, não porque a gente vai estudar crítica textual aqui. A gente não vai estudar crítica textual aqui. Porque para estudar crítica textual, você precisa saber grego e hebraico antes, certo? Eu trouxe até... Cadê aquele livrinho que eu trouxe? Tá aqui. Esse livro aqui se chama Bíblia Hebraica Stuttgartense. Tem essa aqui, é a que eu costumo usar para o Antigo Testamento. Tem uma outra que é uma edição parecida para o Novo Testamento. O que é isso aqui? Isso aqui é só para os irmãos terem uma noção. Tem um texto bíblico aqui em hebraico. É assim que isso é uma chamada edição crítica da Bíblia. Tem o texto em hebraico, que é o texto de um pergaminho específico. Nesse caso é o Códice de Leningrado. O que é o Códice de Leningrado? É o texto hebraico mais antigo que tem a Bíblia inteira num códice só. Ele é da Idade Média. Assim, a Idade Média já é muito depois de Moisés, não importa, mas Moisés escreveu só o Pentateuco, Josué escreveu outra coisa, cada um escreveu um pedaço. Para ter um códice com o texto inteiro, perfeito, com todas as palavras, sem estar craquelado daquele jeito, a Bíblia inteira, o mais antigo que a gente tem é o da Idade Média, do Antigo Testamento. Então, o texto que tem aqui é o Códice de Leningrado, exatamente o que está lá, facsímile do que está lá. Aí aqui embaixo, ele coloca as variantes. Ao longo do texto, ele bota uma nota de rodapé, aí ele diz assim, o manuscrito tal não tem essa palavra, tem uma outra. O manuscrito tal não tem essa palavra, tem uma outra. É assim que a gente estuda crítica textual. Se não fosse assim, seria impossível, porque eu teria que ir no Museu de Londres, no Museu de Smithsonian. Cada museu tem um manuscrito e eu teria que viajar para comparar todos eles. Tem muitos, milhares de manuscritos. Então,
Alguém já se deu esse trabalho de pegar todos os manuscritos, comparar um com o outro e anotar e fazer uma Bíblia com a nota de rodapé com todas as diferenças do texto bíblico, todas as variantes. Então é assim que a gente estuda a crítica textual, tá? Eu vou passar para os irmãos darem uma olhada, né? É assim que a gente estuda a crítica textual. A gente precisa de uma edição crítica, precisa saber grego e hebraico. Eu não estou falando isso aqui porque eu não vou ensinar crítica textual aqui, porque eu não estou assumindo que os irmãos precisam saber grego e hebraico para fazer exegese. Os irmãos não precisam. Essa aula é só para dizer, olha, tudo bem, não dá para uma pessoa normal, um ser humano normal fazer isso, e eu entendo, e tudo bem. Você não precisa disso, tá certo? Você está vendo o livro de cabeça para baixo. Eu sei, mas a impressão que tem de cabeça para baixo. Por quê? Porque a imagem está aqui. Essa linha imaginária está do lado de cá. É porque aqui, ó, quando eles escreviam em hebraico, aqui não vai dar para ver. A gente bota a linha embaixo e escreve as letras em cima da linha. Em hebraico, a linha é em cima e eles fazem as letras puxando da linha. Então parece que está de cabeça para baixo mesmo. Tem uma linha mesmo. Tem um preguinho aqui. E ele vai puxar. Ele serve como régua para você fazer Então é escrito da direita para a esquerda e de cima para baixo cada palavra. Então parece realmente que está de cabeça para baixo. Mas é mais fácil. Hebraico é da direita para a esquerda. A primeira letra é na direita e vai escrevendo para lá. Grego é mais fácil. Grego não, grego é da esquerda para a direita mesmo. Eu olho assim, pra mim é tudo igual. Para mim é tudo hebraico, porque Tudo igual. Não, mas é só para os irmãos perceberem que eu tenho um texto em cima e as notas de rodapé embaixo explicando. Se alguém tiver curiosidade de entender como que funciona essas notas de rodapé, novamente, no meu livro eu explico lá esse esquema da nota de rodapé, tá? Lá está explicado quais os símbolos que são usados. Imagina na Maia, parece mais difícil. Não, é parecido com o hebraico, Eles, no aramaico, usam o mesmo alfabeto. O alfabeto é o hebraico, A língua é como se fosse a diferença do português para o francês, do português para o italiano. E o francês é um pouco mais distante do português. Mas com o mesmo alfabeto. Ou seja, a gente escreve espanhol e português com o alfabeto latino. É o mesmo alfabeto. Então, é assim que a gente estuda crítica textual. Eu não vou ensinar aqui crítica textual. Eu não quero obrigar os irmãos a saberem grego e hebraico. Não precisa. O ponto dessa aula é dizer, olha, você não precisa. Teve muita gente que já fez um trabalho muito grande, muito profundo. Estão há milênios pesquisando crítica textual. Então a gente tem razoável certeza do texto bíblico. Às vezes o que acontece, por exemplo, é que crítica textual do Novo Testamento existem 3, eu diria, agrupando assim meio grosso modo, mas eu diria que existem 3 grupos de estudiosos, certo? Tem os estudiosos que preferem um texto que a gente chama de alexandrino, que é um texto mais científico, usa a crítica textual mais até as últimas consequências. Tem outros estudiosos que preferem um texto mais bizantino, que são outros critérios. Tem outros estudiosos que preferem um texto recéptico. Então, o que acontece em crítica textual do Novo Testamento é que às vezes você tem essa diferença de pressuposto. Com pressupostos diferentes, o texto que você chega é basicamente o mesmo. Mas aí, por exemplo, você tem a diferença da NVI para Almeida Corrigida Fiel. Por que eles chamam essa Bíblia de Almeida Corrigida Fiel? Ela é fiel a quê? Ela é fiel ao texto recebido, que é um manuscrito específico. Em vez do cara comparar vários manuscritos, ele escolheu um manuscrito, que é o manuscrito de ouro, e ele foi fiel a esse manuscrito. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Eu particularmente acho que é uma ideia melhor você comparar os vários manuscritos para saber se tem erro. Mas algumas pessoas acham que tem esse manuscrito de ouro e eles querem ser fiéis a esse manuscrito. A Almeida Corrigida Fiel é fiel ao Textus Receptus, que é o nome desse manuscrito. A NVI, não, ela foi traduzida usando as técnicas mais modernas de crítica textual. Então, se você comparar, por exemplo, a NVI com a Corrigida Fiel,
Tem textos que são diferentes mesmo, e a diferença não é uma questão de tradução. A NVI foi traduzida diferente. Mas não é apenas da tradução, é do critério da crítica textual. Mas a NVI, por exemplo, quando tem essas diferenças, eu gosto da NVI porque ele bota lá embaixo no rodapé da NVI, aí diz assim, não sei se alguém já leu a NVI aqui, aí tem o texto bíblico, aí tem um rodapé e diz assim, alguns manuscritos acrescentam a frase, não sei o que, alguns manuscritos não contêm essa palavra e tudo. Eles botam lá explicando quando tem essa diferença. Então, basicamente, se você comparar a NVI com a Corrigida Fiel, que são dois critérios diferentes, você vai ver que o texto bíblico é basicamente o mesmo. Embora eles usem manuscritos diferentes e critérios diferentes, tem. A NVI tem isso direto. Essa aqui tem. A NVI, Então, isso eu acho legal da NVI, porque como é uma tradução mais moderna, eles fizeram com todos os critérios mais modernos de crítica textual. A Almeida Corrigida Fiel usou outros critérios. E aí você diz, poxa, eles usaram manuscritos diferentes. Então, uma Bíblia, é um livro diferente. Não. Compara a NVI com a Corrigida Fiel, manuscritos diferentes, critérios diferentes, e o texto bíblico é basicamente o mesmo. Não altera doutrina nenhuma, não altera nada. E é exatamente essa, isso que eu estava falando. Que a pessoa que fala assim, mas as cópias são diferentes, a gente não tem como ter certeza do que é. Você nunca viu uma cópia, já viu? Me dá vontade de perguntar, você já viu um manuscrito? Eu já vi um manuscrito. Eu já comparei um manuscrito com outro. E embora tenha as diferenças, normalmente os erros, a maior parte dos erros de cópia, é fácil saber que tem um erro. O cara repetiu uma letra. O cara repetiu uma palavra. Por quê? Porque ele estava copiando. E às vezes quando você copia, você acaba repetindo a palavra. No meu livro tem a lista de todos os erros, todos não, mas assim, dos mais comuns erros que tem. E a maioria deles é fácil saber qual que está certo e qual que está errado. Então quem já viu o manuscrito, quem já trabalhou com isso, sabe. E sabe que a diferença não é tão grande assim. Uma coisa que os irmãos podem fazer sem o grego hebraico é comparar a NVI e a Corrigida Fiel no Novo Testamento, que usam manuscritos diferentes, critérios diferentes, mas quando você lê as duas, qual a conclusão que você chega? A doutrina é a mesma, o texto é basicamente o mesmo. A CF, ela é nova? Almeida Corrigida Fiel. Não sei quanto é recente. Falar dela. É porque ela não é da SBB, ela não é da Sociedade Bíblica do Brasil, ela é da Sociedade Bíblica Trinitariana. Sociedade Bíblica Trinitariana. O que é a Sociedade Bíblica Trinitariana? É uma sociedade bíblica que preza pelo textos receptos, que acha que esse manuscrito, eles elegeram um manuscrito para ser o manuscrito de ouro. Então eles não vão olhar nenhum outro manuscrito, só vão traduzir desse manuscrito. Certo? As outras Almeidas, Revista Atualizada, Revista Corrigida, considera a crítica textual. A NVI, que é uma tradução mais moderna, foi feita usando os critérios mais modernos de crítica textual. E quando você compara todas elas, qual a conclusão que você chega? A gente viu na semana passada, tem diferença de tradução e tudo, mas o texto bíblico é basicamente o mesmo. O sentido é basicamente o mesmo. Nenhuma doutrina é afetada por isso. E se você conversar com gente que estudou crítica textual a vida inteira, é exatamente isso que a pessoa vai dizer. Não tem doutrina, não muda tanto assim. Nenhuma dessas diferenças muda doutrina alguma da igreja. Divindade de Cristo, Trindade, salvação pela graça, mediante a fé, todas essas doutrinas fundamentais da igreja, nada disso é afetado pelo manuscrito. Tá certo? Eu acho que você passou 2 anos na sua cidade, textos receptos, tipo assim, aí um está escrito assim, e José disse para Maria, no outro está assim, tipo assim, e o pai dele disse para Maria. Nem assim. Não é nem assim, isso ainda seria uma diferença grande, mas não é nem desse tamanho a diferença não. É tipo assim, esse de Jesus Cristo e Cristo Jesus. O cara tá lendo o original de qual ele tá copiando. Aí ele lê a frase toda. Não sei o que de Jesus Cristo. Aí ele leu a frase toda e memorizou
e foi copiar. Na hora que ele copiou Cristo Jesus, porque Ele costuma falar Cristo Jesus e não Cristo Jesus. Então a memória dele falhou. falhou. Mas o entendimento é Entendeu? mesmo. Ou então o cara tá cansado e repetiu. Aí ele terminou a linha aqui, aí ele escreveu uma palavra aqui, sei lá, andou. Aí ele foi ler de novo, aí ele esqueceu de escrever a palavra andou nessa linha e copiou de novo na outra linha. A maior parte de cópia. são erros de cópia, normal. Faz isso no quadro, faz esse tipo de erro. Não sei se tem a ver aqui, mas porque acabou de dar aula. Eu estava vendo uma igreja, uma Bíblia católica. Tem livros a mais. Não, aí é outro assunto. O que aconteceu na Bíblia Católica, isso é uma boa pergunta, que é um outro assunto, mas assim, vamos falar rapidamente. Tá, mas eu posso falar rapidamente. O que aconteceu é o seguinte. Quando eles fecharam o cânon, o que é o cânon? É o conjunto de livros que a gente considera como sagrados, certo? Então a gente tem o cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento. Quando os estudiosos lá sentaram e viram, gente, tem um monte de livro aí que fala de Jesus, tem um monte de livro que fala sobre Deus. Quais são os livros que a gente realmente tem certeza que foram inspirados por Deus? Pode ter outros? Talvez tenha. Mas quais que a gente pode ter certeza? Então eles fecharam lá uma lista. Isso levou anos para fechar essa lista. Então tem a lista do Antigo e tem a lista do Novo. A lista do Antigo são os 39 livros que a gente tem na nossa Bíblia. A lista do Novo são os 27 livros que a gente tem na nossa Bíblia. Aí quando Jerônimo... Eu falei de Jerônimo já, né? Jerônimo é esse cara. Essa pintura aqui é uma pintura de Jerônimo. Não, o cara que pintou não era o Caravaggio, mas ele estava refletindo. Esse cara é Jerônimo. Quando Jerônimo foi fazer a tradução da Bíblia do hebraico e do grego para o latim, ele pegou o cânon e traduziu. E tinha uns outros livros gregos escritos do Antigo Testamento que não foram escritos em hebraico, foram escritos em grego. Ele botou assim, olha, além desses textos do hebraico, do Antigo Testamento, tem uns outros livros que eu vou traduzir também, que são úteis. Porque são úteis, são livros que historicamente são úteis e tudo, mas que ele disse, não são inspirados. Ele sabia, não são inspirados, mas ele botou meio como um anexo à tradução dele. O que aconteceu é que essa tradução de Jerônimo, chamada Vulgata, acabou se tornando a tradução oficial da Igreja Católica na Idade Média. E aí quando veio a Reforma Protestante, os reformadores tinham essa doutrina, essa daqui, que o texto inspirado é o texto dos autógrafos. E os autógrafos escreveram em quê? Hebraico e grego. Então o texto hebraico e grego é inspirado, não o texto em latim. Então eles voltaram para o hebraico e grego, para o cânon antigo. Para as igrejas protestantes reformadas, o cânon era o cânon antigo, os 39 do Antigo e os 27 do Novo. Aí depois da reforma, a Igreja Católica fez uma contra-reforma. Na contra-reforma, a Igreja Católica disse, não, o cânon não é do hebraico e grego, é do latim. Então a gente vai acrescentar esses outros livros também. Porque para a contra-reforma eles precisavam disso, porque esses livros falam de oração pelos mortos, justificavam uma série de doutrinas que eles tinham. Embora a Igreja Antiga, o próprio Jerônimo, lá em 400, tinha rejeitado esses livros como livros que não eram inspirados do mesmo jeito que os outros. Eles já tinham, a Igreja Antiga já rejeitava, e os reformadores voltaram à Igreja Antiga. A Igreja Católica não fez isso. Então, a Bíblia Católica tem essas adições. Se você falar isso para ele, ele vai dizer o contrário. Os protestantes que tiraram o livro da Bíblia, mas não foi. Se você olhar a história, os protestantes estão com a Bíblia original, os católicos é que acrescentar. E se você ler os textos, é diferente, né? Os textos são diferentes. E não apenas o texto é diferente, mas o texto diz... Tem coisas que... Sim, mas o texto diz, se não me engano, é um texto de 2 Macabeus. Macabeus é um desses livros que eles acrescentam. Não, um texto de 2 Macabeus que ele diz assim, olha, isso que eu estou escrevendo não é inspirado, não é igual àqueles textos que Moisés escreveu. Ele diz isso lá quando ele está escrevendo, que é muito diferente de quando os apóstolos escrevem depois. Quando os apóstolos escrevem, Paulo diz assim, aquele que é espiritual reconheça que o que eu estou escrevendo é a palavra de Deus, é com autoridade. Pedro fala a mesma coisa.
Mas o escritor de Macabeus não. Olha, o que eu estou escrevendo não é igual a Moisés, mas eu estou escrevendo, e mesmo assim, não importa. Quando você quer justificar alguma coisa, meio que... O fato importa menos. Era interesse da igreja romana. Era interessante na Contra-Reforma ter. Agora é interessante. Paulo sabia que estava escrevendo a Bíblia. Lógico. Moisés sabia? Também. Moisés diz o tempo todo, eu sou o Senhor. Ele diz escrito... Essa aqui, gente, rapidinho, essa pergunta é importante. Moisés sabia que aquilo que ele estava escrevendo não era a palavra de Deus? Sabia. Porque ele escreve vários mandamentos, aí tem a lista de mandamentos, aí no final assim, eu sou o Senhor. O que é esse eu sou o Senhor? É o jeito de Moisés dizer, olha, quem está escrevendo aqui não sou eu, Moisés, não é eu sou Moisés. Estou assinando embaixo, Moisés. Não, é a palavra do Senhor que está vindo através de mim. Mesma coisa, todos os profetas do Antigo Testamento tinham essa característica de falar, palavra do Senhor, não sei o que, Isaías fala isso direto, assim diz o Senhor, oráculo do Senhor, todos os profetas do Antigo Testamento sabiam disso. Aí vem Jesus, e Jesus fala diferente, né? Quando que Jesus usou uma coisa dessa? Nunca. Mas em vez de dizer assim diz o Senhor, Jesus diz o quê? Em verdade, eu vos digo. Já diz alguma coisa para você. Ou ele não é um profeta, né, certo? Porque os profetas não falavam desse jeito, ou então ele é mais do que um profeta. Ou então não é assim diz o Senhor como o Senhor ou outra pessoa, é assim eu vos digo. Em verdade, eu vos digo. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Né? Ouvistes o que foi dito, mas assim diz o Senhor. Jeremias fala isso. Mas Jesus não. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. O Senhor está aqui. A oração do Pai Nosso, eu vou ensinar para vocês. Eu vou ensinar para vocês, não é? Palavra do Senhor. Eu vou ensinar. Certo? Então é isso. Crítica textual é mais para a gente agora ter uma noção. Quando os irmãos encontrarem certas diferenças, por exemplo, a NVI chama José de pai e diz Maria e seu pai, e a corrigida fiel bota e disse Maria e José. Por que um está pai e outro está José? Não é diferença de tradução, é diferença de crítica textual. Óbvio que não muda nada, certo? Doutrina nenhuma. Pai aí está pai, no sentido figurado, a gente sabe quem é o pai de Jesus. É Deus, mas biologicamente, né? É Deus. O pai adotivo dele era José, então não muda nada em termos de doutrina. Mas aí os irmãos sabem de onde vem isso, tá bom? A aula de crítica textual é só informativo.